Aí, pessoal, gravar uma resposta, né? Semana passada eu gravei aquele vídeo pedindo orações para o pessoal rezar sobre a previsão de terremoto que tinha para os dias 28 e 29, né? E para dar aqui um retorno, né? Se vocês, para quem não ficou sabendo, aconteceu um terremoto, né? E teve gente que veio criticar falando que eu previ, que eu profetizei um terremoto e não aconteceu nada. Eu não previ nada. Eu vi na internet, e esse tipo de previsão apocalíptica a gente vê o tempo todo na internet, é cheio. 2012 foi a maior de todas. E normalmente eu não costumo prestar muita atenção nessas coisas, mas por algum motivo alguém postou num grupo no Facebook e eu vi aquilo, sabe aquela vozinha no ouvido, alguma coisa ali me chamou a atenção, falou para prestar atenção naquilo. Mas eu abri, eram 2 vídeos que estavam postados no blog, eram 2 vídeos de meia hora, e aí eu fui deixando, acabei né, para ver outro dia, até que estava chegando a data, né? Falava dos dias 28 e 29 de maio. Aí alguns dias antes, vamos assistir esses vídeos, né? Eu costumo aproveitar sempre que possível, né, o horário que eu vou tomar café da manhã, que eu vou almoçar, para assistir esses vídeos mais longos, né? Enquanto eu estou almoçando e tal, em vez de ver televisão, eu ligo o computador e assisto vídeo longo, né? E aí eu peguei para assistir esses vídeos. E é interessante, eu vou postar agora o link do canal, chama de Trianum Media. O cara não é nenhum profeta, ele está desenvolvendo uma técnica para prever terremotos através de alinhamentos planetários, né? E é interessante porque a gente sabe que os cientistas não têm métodos para prever terremotos, eles não conseguem prever terremotos mesmo os maiores. E esse cara fez uma análise de alinhamentos planetários, e através dessa análise ele pegou os maiores terremotos dos últimos 300 anos e comparou esses terremotos com os alinhamentos planetários do sistema solar naquele dia, naquela data. E ele percebeu algumas coincidências de alinhamentos. E hoje ele analisa os alinhamentos planetários para tentar prever terremotos que podem acontecer. E ele estava vendo esses alinhamentos e percebeu que o dia 28 e 29 de maio desse ano eram datas com grande risco de um terremoto, de um mega terremoto muito violento, porque tinha vários alinhamentos coincidindo, e ele acertou. Né, para quem não ficou sabendo, né, eu pedi aqui para o pessoal orar. Num dos meus vídeos alguém comentou aqui de uma vidente que também estava pedindo para o pessoal orar com relação a terremoto, né? E por coincidência, quando eu gravei o vídeo eu não estava sabendo, depois que comentaram, de um filme que foi lançado exatamente no mesmo dia, sobre a falha de San Andreas na Califórnia. E é tudo muito coincidência, pessoal. Esse cara mesmo, no vídeo dele, ele comentou a profecia do Nostradamus de um terremoto, de um cataclisma no mês de maio, né? E nessa quadra do Nostradamus ele comentava sobre alinhamentos planetários que coincidiam com esse alinhamento que ele achou coincidência demais no mês de maio também, né? E aí ele postou lá, ele compartilhou também, né, comentou de um vídeo de uma mulher que leu uma carta, um depoimento de um pastor. Na época ele tinha 17 anos, em 1937, que ele comentava uma visão que ele teve de um terremoto, de um cataclisma também, acho que tsunami também ele comentou, não sei se falava do Japão também. Enfim, pessoal, foi muita coisa coincidindo. Voltando ao filme, talvez esse pessoal do filme tivesse alguma informação desse tipo de profecia e tal para fazer o filme, e lançou na data. Eu comentei com o pessoal do CD, do disco ao vivo que o Dream Theater lançou, exatamente no dia 11 de setembro de 2001, o Dream Theater lançou um disco chamado Live Scenes from New York, né, cenas ao vivo de Nova York, exatamente no dia dos atentados de 11 de setembro de 2001. É coincidência demais, né? E então alguma coisa por trás disso tem, né? Muita coincidência, não dá para acreditar nisso.
Então, pessoal, não era uma profecia, no caso desse cara, tinha a profecia de Nostradamus, tinha outras profecias, mas no caso desse cara era uma análise científica de uma técnica que ele está desenvolvendo para prever terremotos através da observação dos alinhamentos planetários. E aconteceu, não digam que não aconteceu. O que não aconteceu foi um desastre, né? Não morreu ninguém, não teve estrago nem dano material, mas aconteceu um terremoto de 8,5 graus que foi sentido no Japão inteiro. Por sorte, foi numa grande profundidade e não causou estrago nenhum. O Japão é preparado para terremoto, mas mesmo assim 8,5 graus, vamos lembrar que eu acho que nem aquele terremoto de 2011 ou 12 que causou aquele estrago todo lá em Fukushima, eu acho que foi menor do que isso, não chegou, se não me engano foi 7 e pouco, e provocou o tsunami. O maior problema não foi nem o terremoto, né? Foi o tsunami que ele provocou, que fez todo o estrago na usina nuclear e tudo, e estavam com medo que esse terremoto no fundo do mar, também a 600 km de profundidade, causasse um tsunami, mas não aconteceu nada, né? Foi um verdadeiro milagre, não é todo dia que acontece um terremoto de 8,5, né, e não morre ninguém, não acontece nada. Então, se foi graças às orações, né, pelo que a gente viu, né, uma vidente, não sei se brasileira, estava pedindo orações também. Então, quem sabe ao redor do mundo, muita gente, né, soube dessas profecias, dessas previsões e fez orações e se uniu e compartilhou e divulgou, e muita gente orando. Por coincidência também essa semana eu estava assistindo uns vídeos do Valdo Vieira, né? E um vídeo que ele fala sobre os serenões, ele comentou, é uma curiosidade muito interessante que tem tudo a ver com isso, que os serenões se concentram em áreas de encontro de placas tectônicas, é onde eles costumam viver mais. Isso é muito interessante, né? Não sei se os serenões, talvez, enfim, não entendo disso. E eu repito, né, pessoal, por que eu estou falando tudo isso, né? Repetindo o que eu falei no vídeo passado. O objetivo não é esse, já enrolei demais. Isso é um bom exemplo, né? A gente tinha uma catástrofe, uma tragédia apocalíptica sendo prevista e profetizada, e quem sabe, graças às orações, essa tragédia tenha sido evitada. Talvez isso seja um bom exemplo, que essas previsões apocalípticas e catastróficas sobre a transição planetária, né, que os evangélicos cristãos chamam de Apocalipse, né, que é o que está no livro de Apocalipse da Bíblia, quem sabe, através da conscientização, da expansão da consciência, do desenvolvimento moral e intelectual, a gente consiga evitar essas catástrofes apocalípticas que estão previstas, né? É por isso que eu falo, abram a mente. Eu nasci numa família evangélica, eu nasci numa igreja evangélica. Como eu disse no outro vídeo, eu comecei a abrir a mente aos 10 anos de idade. Eu fui batizado na igreja com 8 anos de idade, para ver como eu era fanático, né? Era aquela coisa. Bom, você tem duas opções: ou você vai para o inferno queimar no fogo do inferno eternamente, ou aceita Jesus e vai para o céu. Bom, para mim era muito simples, né? Com 8 anos de idade, bom, entre queimar no inferno e ir para o céu, eu prefiro ir para o céu. Então, não tem mais dúvida. Fui batizado na igreja com 8 anos de idade, na igreja batista, né? Que não é comum. Mas quando eu era criança, eu era meio fanático religioso, mas com 10 anos eu tive uma visão de um acidente que aconteceu no mesmo dia. E aquilo começou a abrir minha mente, eu comecei a me questionar, porque dentro da igreja não fazia sentido, com tudo que eu aprendi a vida inteira, desde que eu nasci dentro da igreja, aquilo não fazia sentido, aquela visão que eu tive. E eu comecei a abrir a mente. E há um conselho que eu deixo para os evangélicos, né? Abram a mente, tomem cuidado, porque mesmo que o pastor da sua igreja não seja maçom, o sistema evangélico é totalmente controlado pela maçonaria. Hoje a gente tem acesso a esse conhecimento através da internet. O Martinho Lutero era Rosa Cruz. Na época, oficialmente, pelo menos, não existia maçonaria ainda, mas o Martinho Lutero era da Ordem Rosa Cruz. Então, e a Rosa Cruz é muito semelhante à maçonaria, né? Inclusive aceita mulheres, né? Então tem muita mulher que a gente vê por aí que
pode não ser maçom, mas é da Ordem Rosa Cruz. Então tomem cuidado, espíritas também. Allan Kardec era maçom. Procurem, tem vídeo, tem palestra do Divaldo Franco na maçonaria. Então, abram a mente também os espíritas, que acham que os cristãos, que os evangélicos, católicos são muito mente fechada. Cuidado também os espíritas. Os espíritas já têm a mente mais aberta, já tem sobre reencarnação. Pessoal, os cristãos, saibam que a Igreja Católica aceitava a reencarnação até o século V ou VI, quando a esposa lá de um imperador lá do Império Romano do Ocidental, se não me engano, né, lá de Constantinopla, a mulher tinha cometido muitos erros e ela não gostava dessa ideia de karma, né, e dizem também que a ideia de reencarnação limita muito, né, a capacidade de manipulação das pessoas que têm, oh meu Deus, vou queimar no inferno pela eternidade. A reencarnação suaviza muito isso, essa ideia, né? Então isso tira muito poder da igreja de manipular e controlar as pessoas através do medo, né? De ir para o inferno eternamente, né? Então, a religião, pessoal, abra a mente, seja cristão, seja a religião que você seguir, seja espírita, abram a mente. A maçonaria controla todo o sistema religioso e a gente sabe que a maçonaria tem algo a mais além dela, né? Que a maçonaria é controlada pelos Illuminati satanistas, né? Então vamos abrir a mente, vamos tomar cuidado com tudo isso, inclusive com o Valdo Vieira. Eu gosto muito do Valdo Vieira, tenho aprendido muita coisa com o que ele fala, mas eu não ponho a mão no fogo por ninguém, eu não sigo religião nenhuma, eu não acredito em ninguém, e é por isso que eu gosto do Valdo Vieira, porque ele mesmo fala, não acreditem nele, não acreditem em mim também. Esse conselho que ele dá é excelente, não acreditem em ninguém, estudem, pesquisem, experienciem por conta própria. E os espíritas, principalmente, que já têm a mente mais aberta, prestem atenção no que o Valdo Vieira fala. Esse negócio de projeção astral é muito interessante, né? A gente pode aprender e tem tudo a ver com transição planetária, pessoal. A gente pode sim combater tudo isso. Os evangélicos falam, olha, mas a prova que a Bíblia foi escrita por Deus é que tudo que foi escrito há 2000 anos atrás está acontecendo. Mas, pessoal, a gente vê que a história da humanidade é totalmente manipulada, escondida, secreta. A gente vê mesmo em casos recentes, como o 11 de setembro, a gente viu as coisas acontecendo ao vivo na televisão no mesmo dia, e mesmo assim é tão manipulado. Imagina coisa de 50 anos atrás, a história da Segunda Guerra é extremamente manipulada, extremamente mentirosa, a história oficial da Segunda Guerra Mundial. Se vocês pesquisarem e se vocês começarem a estudar sobre nova ordem mundial, sobre os Illuminati, vocês vão perceber o quanto é importante estudar e pesquisar a história da Segunda Guerra Mundial, é fundamental. O pessoal espiritualista que não quer saber de política, das coisas mundanas, materialistas, pessoal, vocês também são muito enganados. Eu vejo muita gente espiritualista que tem um conhecimento muito grande do plano espiritual, dessas coisas, né, que são ocultas da realidade de massa, ocultas da massa, mas que também são manipulados dentro dessa realidade de história oficial, de versão oficial, de grande mídia. Abram a mente e procurem pesquisar e vocês vão ver. E quanto mais a gente volta no tempo, mais fica difícil a gente entender a verdade, né? Tem análises das pirâmides. A gente acredita que as pirâmides foram construídas pelo Império do Antigo Egito, mas tem análises que dizem que elas são muito mais antigas, que as pirâmides podem ter mais de 10 mil anos de idade. A gente vê que elas têm realmente um desgaste enorme, que faz muito mais sentido que tenha mesmo uns 10 mil anos. E, enfim, pessoal, já enrolei bastante, espero que valha a pena quem assistir esse vídeo, né, que vai ficar meio longo. Então, não acreditem em nada, não acreditem em mim, não acreditem no Valdo Vieira, como ele mesmo fala. Eu não confio, eu não boto a mão no fogo nem por mim mesmo. Eu já me enganei outras vezes
E tudo é uma questão de conhecimento, de experiência, vivendo e aprendendo. Há 5 anos atrás eu estava defendendo o PT. Eu fazia campanha para o PT, porque achava que era o menos mal, né? E quando eu era adolescente, mais novo ainda, eu não gostava do PT, não gostava do Lula, mas chegou uma hora que eu vi o PSDB fazendo tanto estrago no estado de São Paulo. Eu sou paulista com orgulho, adoro o meu estado, e vendo o PSDB destruir São Paulo e destruindo o Brasil e todo aquele caos que a gente teve com o Fernando Henrique presidente, e o único partido, a única opção, né, a única falta de opção que a gente tinha era o PT. E eu comecei a me libertar disso quando eu comecei a desconfiar que o PT e o PSDB trabalhavam juntos, né? Justamente porque um dos maiores motivos de eu apoiar o PT, que eu queria tirar o PSDB, né? Eu não aguentava mais ver o PSDB destruindo o estado de São Paulo, e a única opção era o PT. E apesar de tudo que o PT podia fazer, para todos os argumentos que tinha para tirar, para vencer o PSDB nas eleições em São Paulo, o PT fazia uma campanha muito fraca aqui em São Paulo e não vencia o PSDB. Eu comecei a achar isso muito esquisito. 2, 3 eleições seguidas e o PT fazendo uma campanha fraca, sem bater com toda a força que podia contra o PSDB. E foi quando eu comecei a perceber, pô, aí tem coisa, eu fui enganado. E hoje a gente vê a estratégia das tesouras, estratégia gramsciana, que o PT e o PSDB são aliados, sempre foram aliados, sim. E eu aprendi uma lição com isso, que foi abrir a mente, tomar cuidado e pesquisar, estudar. Eu nunca liguei muito para ideologias, nunca fui de esquerda, apoiava o PT, mas nunca fui de esquerda, eu sempre fui nacionalista, mas não tinha opção. O Enéas, que foi o último candidato nacionalista que a gente teve, eles mataram. Eu não tive oportunidade, eu ainda não votava em 98, quando o Enéas foi candidato a presidente pela última vez, mas votei nele para deputado federal. E na mesma eleição eu votei no Lula para presidente, porque eu achava que era menos pior do que o PSDB, do que o José Serra. Enfim, pessoal, abram a mente, né? Sempre tem alguma coisa por trás, por isso que a gente tem que abrir a mente e estudar e pesquisar, né? Da mesma forma como eu acreditei e defendi o PT por 10 anos, por isso eu aprendi uma lição com isso, né? De estudar. Eu não ligava para ideologias, hoje eu presto atenção e me informo. E presta atenção nesse negócio de nova ordem mundial, Illuminatis, abram a mente. Quem não acredita em alienígenas, né, os cristãos que acham que todos os alienígenas são demônios, bom, os demônios são alienígenas sim, mas os anjos também são alienígenas. Os anjos não são aqui do nosso mundo. Para quem não sabe, a palavra alienígena se refere a tudo que é de outro mundo, né? Então, o próprio Jesus era um alienígena. Literalmente falando, o significado literal de alienígena, Jesus é um alienígena. Jesus não é do nosso mundo, não é aqui da nossa terra. Jesus é literalmente um alienígena e ele mesmo disse isso. Ele disse que o reino dele não é deste mundo. Se o reino dele não é deste mundo, se o reino dele é de outro mundo, literalmente isso significa que é alienígena. O próprio Jesus disse isso. O próprio Jesus disse que ele é um alienígena. Mas a gente fala, tem muito cristão evangélico que surta com uma coisa que o próprio Jesus falou. Por quê? Porque é manipulado, porque sobre uma lavagem cerebral de um sistema religioso maçônico, um sistema que é controlado pela maçonaria para manter as pessoas alienadas e com mente fechada, com aquela interpretação que eles vêm há séculos, né, limitando a interpretação da Bíblia e limitando a visão das pessoas para o que está na Bíblia mesmo, né? Outro dia eu vi alguém comentando que reencarnação está na Bíblia, né, dando um exemplo de que Jesus perguntou, né, eu não lembro o versículo e tal, mas Jesus perguntou para as pessoas quem eles achavam que ele era, né, e as pessoas falaram o nome de profetas antigos que já tinham morrido há séculos antes. Então, como essas pessoas, e o próprio Jesus ali não refutou elas, não falou, mas vocês estão falando o nome de profetas que já morreram, isso é reencarnação, vocês acham que eu sou a reencarnação deles? E Jesus não falou ali, segundo a Bíblia, Jesus não replicou a eles dizendo que reencarnação não existe. E aquelas pessoas estavam... Jesus fez uma pergunta, quem vocês acham que eu sou? E realmente faz sentido essa interpretação, que aquilo ali se refere à reencarnação. Eu já gravei um vídeo falando sobre Jesus ser alienígena, deve ter um monte de exemplos.
imagem clássica de Jesus ascendendo aos céus dentro de um tubo de luz, né, que é um ícone que a gente tem hoje de abdução extraterrestre, que o disco voador para em cima da pessoa, joga aquele luz e a pessoa sobe pelo tubo de luz. A história da sarça ardente, né? O que é uma sarça ardente? Antigamente a única coisa que emitia luz que os antigos conheciam era fogo, então para eles tudo que tinha luz era fogo. Uma carruagem de fogo, por que carruagem de fogo? Porque era alguma coisa que voava e tinha luz própria, e para eles tudo que tinha luz própria era fogo. Eles viam um disco voador iluminado à noite, chamavam aquilo de carruagem de fogo. Isso está na Bíblia. Tem passagem de disco voador na Bíblia. E se você fala de disco voador que levou profetas aos céus, as pessoas têm evangélico que surta, porque está tão cego para essa interpretação que está ali na Bíblia, porque segue um sistema manipulado pela maçonaria. Então, pessoal, abram a mente. Eu não sigo crença nenhuma, me perguntaram isso. Eu não sigo religião, crença nenhuma. Eu mantenho a minha mente aberta. Inclusive, presto atenção no que dizem. Gente que eu sei que é mentirosa, gente que eu sei que é manipuladora, porque mesmo os manipuladores têm que dizer muitas verdades para conseguir enganar as pessoas. Então, não acreditem no que eu estou falando, não. Eu presto atenção em tudo, porque mesmo a pessoa... Tem gente que eu sei na internet, que eu vejo o vídeo, que eu sei que ele fala umas mentiras, mas não custa nada prestar atenção no que aquela pessoa está falando. No meio, aquela 10% de mentira, 20% de mentira que a pessoa fala, mas se aproveita muita coisa mesmo assim. Porque se aquela pessoa só falasse mentira, ninguém ia perder tempo assistindo e acompanhando ela. Então, não acredita em mim. Eu mesmo tomo esse cuidado, né, revendo. Eu vejo muita coisa que eu acreditei. O PT é um bom exemplo. Eu acreditei no PT por 10 anos, acreditando que fosse o pior, e quebrei a cara. Então, todo cuidado é pouco, manter sempre a mente aberta. Enfim, pessoal, acho que é isso. E sobre essa questão da transição planetária, do apocalipse, né? O apocalipse, se vocês pesquisarem sobre projeção astral, sabe quando você sonhava, quando era até a adolescência a gente tem mais esses sonhos, que você sonha que está voando? Se informa sobre projeção astral, pesquisa sobre projeção astral. Vocês vão ver que provavelmente o apocalipse, aquela história do apocalipse foi contada pelo tal de João, que não é o João Batista da Bíblia. Foi um João que teve uma visão, talvez foi uma projeção astral, aquilo ali, e ele escreveu aquele livro. Mas isso é um futuro que podia ser mudado, podia ser simplesmente um sonho louco, como todo mundo tem, que ele teve a lembrança e escreveu. Para quem não sabe a Bíblia não é um livro. A Bíblia é uma coletânea de livros, a Bíblia é uma biblioteca. Quase todos os livros da Bíblia foram escritos por autores diferentes. Os evangelhos, o evangelho de Mateus não foi escrito por Mateus, o evangelho de Lucas não foi escrito por Lucas, foi escrito depois que eles já tinham morrido. Podem ver lá, evangelho segundo Mateus, segundo Lucas, transição oral. Vocês lembram daquela brincadeira do telefone que a gente faz quando criança, né? Que um vai passando a informação para o outro e o quanto a informação muda quando chega no final da linha. Quando os evangelhos da Bíblia foram escritos, o evangelho segundo Mateus já tinha morrido há muito tempo, segundo Lucas já tinha morrido há muito tempo. Como é que fica isso? Quem foi que escreveu, afinal de contas, esses evangelhos? Os livros da Bíblia, tem muita gente que desconfia até que, se você comparar ali, principalmente livros do Velho Testamento com livros do Novo Testamento, você vê palavras diferentes sendo usadas para se referir a Deus, palavras diferentes sendo usadas para se referir ao diabo. E aí a gente tem as palavras diabo, Lúcifer, Satanás, e a gente costuma achar que é a mesma coisa. Mas será que é mesmo? Será que Satanás, Lúcifer, diabo, eles usam palavras diferentes? Será que estão se referindo ao mesmo ser? Talvez não. Será que quando fala em Deus, em cada livro da Bíblia, que alguns foram escritos com 1.000, 2.000, sei lá, 2.000 anos de diferença de um livro para o outro, será que quando fala em Deus, em cada livro da Bíblia, tem gente que desconfia disso? Eu não sei, eu nunca pesquisei, né, me aprofundar nisso, mas há quem diga que livros da Bíblia se referem, quando fala em Deus, nem todos estão se referindo ao mesmo Deus, estão se referindo a deuses diferentes. Então, pessoal, é só a gente lembrar, Jesus, quando esteve na Terra, procura na Bíblia, quantas vezes você tem
dizendo na Bíblia que Jesus foi pregar numa igreja. Existiam templos naquela época, existiam igrejas. Jesus não pregava nas igrejas. Eu me lembro, pelo menos, de só 2 passagens que falam sobre Jesus dentro de uma igreja. Uma quando ele ainda era criança, que ele foi levado pelos pais dele, e ele chegou na igreja e diz que os líderes religiosos lá ficaram espantados com ele, né? Entre aspas, foram humilhados por ele, né? Por quê? Né? Estranho, né? E a segunda vez que eu me lembro de falar de Jesus dentro de um templo foi quando ele entrou no templo de Jerusalém e ficou revoltado e arrebentou com tudo e quebrou tudo, porque estavam fazendo comércio dentro do templo. Ele não foi lá para pregar. As 2 passagens que falam, a única vez que fala de Jesus adulto dentro de um templo, ele não foi pregar no templo, ele foi lá para arrebentar tudo. Então, pessoal, esse negócio de religião, sistema religioso, pessoal, Jesus foi morto porque combateu o sistema religioso. Tem o irmão Rubens do YouTube, que eu também não boto a mão no fogo por ele, mas ele fala muita coisa boa. Ele fala muita coisa que pastor nenhum você vê falando, denunciando a maçonaria nas igrejas. Tem o Renato Pedrosa também, que assistam o Renato Pedrosa, o melhor cara para falar sobre maçonaria e a maçonaria infiltrada e manipulando as igrejas. Presta atenção no Renato Pedrosa, ele fala muita coisa interessante, né? E ele mesmo fala, Jesus foi morto porque combateu o sistema religioso. E hoje os seguidores de Jesus estão aí alienados por um sistema religioso controlado pela maçonaria. Então vamos abrir a mente, pessoal, porque o que os Illuminati satanistas querem é justamente que a gente pense que a gente não pode fazer nada. E por isso eu dei o exemplo do terremoto. Tava todas as previsões, essas profecias de um terremoto catastrófico para o dia 28, 29 de maio, aconteceu um terremoto de 8,5 e não teve consequência nenhuma, ninguém morreu. Quem sabe a gente consegue evitar uma tragédia, uma catástrofe maior. O que eles querem é que a gente pense que é definitivo, que estão aí as profecias, que vai ser um desastre, que milhões de pessoas vão morrer. Vejam as pedras guias da Geórgia, que falam em manter a população mundial abaixo de 500 milhões de pessoas. Hoje isso significa matar pelo menos 7 bilhões e meio de pessoas. Isso vai fazer o comunismo parecer fichinha. As 150 milhões de pessoas que o comunismo já matou, vai parecer fichinha diante de 7 bilhões e meio, vai ser praticamente quase uma extinção da humanidade, uma extinção da civilização, que é o que eles querem. Eles querem matar todo mundo para reconstruir a mente das pessoas, manter somente 500 milhões de pessoas que são os escravos que os Illuminatis precisam para trabalhar, para sustentar eles. Então, pessoal, finalmente encerrando, espero que vale a pena para quem assistir tudo. Esse negócio, cuidado, não acreditem, não caiam nessa de apocalipse, de profecia apocalíptica, de transição, de falar, olha, vai ser um desastre, vai ter guerra nuclear e tem que acontecer uma guerra nuclear, que eu já vi um Illuminati falando isso também. Olha, a humanidade tem um karma, porque se fizeram armas nucleares, tem que ser usadas armas nucleares, isso é um karma que tem que ser pago. Agora, vamos lembrar que o povo americano, enquanto estava tendo aquele projeto lá, que fez a bomba nuclear na Segunda Guerra Mundial, o povo americano não sabia de nada, era um projeto secreto. O povo americano não tem culpa nenhuma se o governo fez arma nuclear. O povo americano, se vocês forem ver, é contra quase tudo que o governo faz. O povo americano não gosta do governo, é por isso que o povo americano não abre mão de ter fuzil em casa, do povo estar armado, que é para enfrentar o governo se precisar. O povo americano não tem culpa nenhuma, não tem karma nenhum pelo governo americano ter feito bomba nuclear, não. O povo americano é contra essas guerras que o governo americano faz no mundo inteiro para derrubar e controlar países no mundo inteiro. O povo americano é contra, o povo americano não tem culpa disso, não. Eles não podem fazer nada. Do mesmo jeito que a gente aqui, o povo brasileiro, está contra o PT e não consegue fazer nada. Por quê? Porque todo o sistema aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro é controlado pela maçonaria. E os maçons são idiotas úteis controlados pelos Illuminati, que são satanistas. É uma diferença de terminologia, mas vocês vão ver que é tudo a mesma coisa. E quem são os Illuminati? São os satanistas. Quem controla os Illuminati?
os demônios, os alienígenas do mal. Então, a gente vê que a gente não pode fazer nada, a gente não tem força para enfrentar eles. Como eu disse no vídeo, pedindo orações sobre o terremoto. Quando a gente não tem força, quando a gente não tem poder para enfrentar eles politicamente, fisicamente, eles controlam os exércitos, a gente pode orar e pedir ajuda para aqueles que podem fazer alguma coisa, seja o Deus de luz, seja se você acredita em Jesus, em alienígenas do bem, que são os anjos, né? Enfim, pessoal, vamos orar e pedir ajuda e se unir. E lembrem de uma coisa: quem são os Illuminati, afinal de contas? Se vocês acham, os Illuminati são invencíveis, a gente não pode com eles, a gente não pode fazer nada contra eles. Então, pensa no seguinte: quem são os Illuminati? Por que eles se escondem? Por que eles se ocultam? Por que eles agem na escuridão, nas trevas? Porque será que eles são tão poderosos assim? Se eles fossem tão poderosos assim, eles não precisavam se esconder, eles não precisavam agir nas trevas, com subterfúgios, com máscaras, com sociedades secretas, controlando governos ocultamente. Basta a gente combater as trevas com a luz, pesquisar e descobrir a verdade que está na internet. Pesquisem quem são os Illuminati, vocês vão descobrir, não é tão difícil assim. Só que eu não posso falar, senão eu vou preso. Tem lei para isso, sim. Se eu falar quem são os Illuminati, eu vou preso, então eu não posso falar. Comecem a pesquisar, comecem a se informar, que vocês vão ver, vocês vão descobrir pela internet quem são os Illuminati. Por isso eles querem controlar a internet, por isso eles estão desesperados para controlar a internet. Então, pessoal, a gente não pode fazer nada contra eles, a gente pode pedir ajuda, pedir socorro para quem pode, para quem tem essa força, para os agentes da luz para combater as trevas, para os anjos. Pede para Deus, Ele vai mandar os anjos, os alienígenas do bem, para combater os demônios, os alienígenas do mal, os satanistas, Illuminatis e o sistema maçônico. E esses maçons idiotas úteis aí de grau 1 ou 2 que venderam a alma para o diabo em troca de favorzinho, de algum benefício, de facilidade na vida, vocês estão vendendo a alma para o diabo e vai custar caro. E vocês tomem cuidado, em troca de alguma facilidade material financeira, vocês estão vendendo a alma para o diabo, estão trabalhando para o diabo, estão trabalhando para os satanistas na maçonaria. Então não se enganem que tem uma maçonaria boa, tem uma maçonaria francesa, inglesa, não é tudo a mesma coisa. A mesma coisa que PT e PSDB é diferente, não. Socialismo fabiano, comunismo, são estratégia das tesouras. Maçonaria inglesa e maçonaria francesa é uma estratégia das tesouras dos Illuminati que controlam tudo. Enfim, pessoal, acho que esse exemplo do terremoto serve para a gente ver que a gente pode sim fazer alguma coisa para evitar o apocalipse, para evitar as tragédias, para suavizar a transição planetária, para ter uma transição planetária mais suave, mais amena. Não precisa ser uma tragédia, uma apocalíptica, uma catástrofe. Não, a gente não precisa passar por isso, de matarem 7 bilhões e meio de pessoas para controlar o planeta Terra. Isso é coisa dos satanistas, dos reptilianos, sei lá. Enfim, pessoal, fica a lição desse terremoto. A gente não pode fazer nada? Pode sim, a gente pode pedir para quem pode, pedir socorro, pedir ajuda. Então, é isso, valeu e até a próxima.